Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aqua Home, na companhia familiar. Quando a gente decide montar a cama de cultivo, o segundo fator que mais pesa na escolha do substrato é o peso desse substrato. O primeiro fator eu acredito que seja o preço. O peso é um fator determinante porque as camas de cultivo são montadas todas suspensas ou em base de apoio. Então o peso é um fator que influencia muito a definição de que tipo de suporte, que tipo de apoio a gente vai utilizar para essas camas de cultivo. No meu caso aqui, como as minhas camas têm todas 300 litros, essas maiores aqui de fora, eu fiz a base de aço soldado, para não ter problema de desabamento, de apodrecimento de madeira. Eu já vi colegas aí com esse problema. Então no vídeo de hoje a gente vai esclarecer quanto de fato pesam cada um desses substratos. Vamos lá? Para fazer então a pesagem aqui dos substratos, a gente vai utilizar essa balança aqui. É a balança que a gente tem aqui para controle de dieta, quando for o caso. Ela pesa até 150 quilos. Não é uma balança de precisão. Então a gente pode dizer que o resultado que a gente vai obter aqui, ele não é exato, ele é aproximado. Acho que isso é importante. Vamos utilizar esse balde aqui, ó, para fazer a pesagem. Vamos pesar ele aqui, descontar a tara. E eu já fiz uma demarcação. Eu acho que dá para verificar aqui que tem uma linha no balde, ó. Não é essa divisória aqui que já é do balde, é essa linha aqui, acima. Aqui eu coloquei uma fita para demarcar a linha aqui na parte de baixo, do outro lado aqui do balde também. Então até nessa marcação do balde são 10 litros. A gente vai pesar 10 litros de cada tipo de substrato. Por que eu escolhi 10 litros? Porque aí fica fácil adequar aí a sua realidade. Por exemplo, a sua cama de cultivo tem 60 litros. E você quer saber quanto pesa, considerando que você vai utilizar pedra brita, por exemplo. Então você vai pegar o resultado que a gente vai obter aqui, multiplicar por 6. Aí você já sabe o peso da sua cama de cultivo. Por que por 6? Nesse caso, porque sua cama de cultivo tem 60 litros. Então a gente vai ter o resultado aqui para 10 litros. Aí multiplica aí pelo multiplicador conforme a sua cama de cultivo. Estou aqui pesando o balde na outra balança, só para a gente descontar essa quantidade de gramas aqui do peso que a gente vai obter. Essa balança aqui ela não pesa a tara, porque ela pesa aí normalmente de 100 em 100 gramas. É por isso que eu falei que ela não é exata. Então aqui nessa balança que pesa até 10 quilos, uma balança um pouco mais precisa, a gente está descontando a tara. Então o balde aqui está pesando a 377 gramas. Então do resultado que a gente vai obter pesando o substrato nessa balança, a gente vai descontar então 377 gramas. Começar nossa pesagem aqui com argila expandida. Coloquei aqui até na marquinha na linha, ó, o mais preciso possível. Lembrando que a gente está fazendo essa pesagem de todos os substratos secos. Isso é importante porque principalmente a areia teria uma diferença muito grande de peso se a gente pesar ela molhada. Os outros substratos, o caco cerâmico, se ele estiver encharcado, também daria uma diferença bem grande. Então a gente vai pesar esses substratos todos secos. Isso é um detalhe importante. Segundo, no caso da argila aqui, a gente está utilizando a 2215. Isso também vai dar uma diferença com relação à argila 3222, que é um pouco maior a granulometria. Ela vai dar uma diferencinha de peso. Então são esses dois fatores importantes. Material seco sendo pesado e no caso nosso aqui a argila é a 2215. Aqui são 10 litros então de argila expandida. Quanto pesam esses 10 litros? Mudei a balança aqui para o chão para ficar numa superfície um pouco mais estável. Peso da argila expandida então 6,7 kg. Mais um substrato aqui que a gente vai pesar. A brita, lembrando que ela também está seca. E essa aqui é a brita número 1. Isso é importante também, porque se a gente pegar o pedrisco, ele vai em tese pesar mais, porque é um material de menor granulometria. Se pegar uma brita 2 ou 3, aí em tese pesaria menos. Então essa pesagem que a gente está fazendo aqui é com a brita número 1.
Vamos lá, 16,8. 16 kg e 800 gramas. 10 litros de brita número 1. Terceiro substrato que a gente está pesando aqui é areia. Areia normal aí de construção civil. Tomei o cuidado de pegar somente areia seca. Então não tem areia molhada aqui no balde, somente seca. Vamos ver o peso. 16,7. Quase o mesmo peso da brita. Pouquinha coisa a menos. 10 litros de areia, então 16 kg e 700 gramas. Voltamos aqui com o último substrato que a gente vai pesar hoje. 10 litros aí de caco cerâmico. Está seco. Procurei quebrá-los para ficar em torno aí entre a brita 1 e a brita 2 de tamanho, mais para a brita 1 do que para 2. Obviamente que a gente não consegue deixar ele todo uniforme. Então vai ter pedaços aí talvez um pouquinho maiores, pedaços menores, mas tentei aproximar um pouquinho aí da brita 1 principalmente. Vamos lá, 9 kg e 600 gramas, 9,6 o peso aqui do caco cerâmico. Voltando aqui então com a síntese aí do nosso resultado, lembrando que o balde pesou 377 gramas, eu arredondei então para 380 gramas para a conta ficar mais redonda. Então o maior peso para 10 litros foi da brita, 16 kg e 420 gramas. Em segundo lugar ficou areia, 16 kg, 320 gramas. Em terceiro lugar o caco cerâmico, 9 kg, 220 gramas. E o mais leve, a argila, 6 kg, 320 gramas. Arredondando um pouco mais, a gente pode considerar aí 16,400 para a brita, 16,300 para a areia, 9,200 para o caco cerâmico e 6,300 para a argila expandida. Um detalhe que é importante, a brita e a areia pesando quase a mesma coisa. Questão de 100 gramas de diferença aí para 10 litros. O que isso implica? A areia absorve, compacta muito mais. Então com a água do sistema, ela não tem o poder de drenagem que a brita tem. A areia densa mais, a brita drena mais. Isso implica que na prática, com a cama pronta, funcionando, cheia, a areia vai pesar mais. Porque ela vai se manter sempre úmida. Ela não vai drenar 100% da água. Ela vai compactar e a água acaba ficando adensada ali junto com a areia. Então, na prática, vai pesar mais a areia do que a brita. Isso é um detalhe importante a ser observado. A brita e a argila são materiais que não absorvem água. Alguns até acreditam que a argila teria essa característica, mas ela não tem. Salvo talvez uma ou outra pedra aí, mas em geral a argila expandida ela não absorve água. Então o peso em geral não vai mudar da argila e da brita. Seria aproximadamente esse cálculo que a gente conseguiu. Já o caco cerâmico, ele absorve água. Então, como ele vai se manter sempre úmido na cama de cultivo, ele vai pesar mais. Quanto mais, a gente deveria fazer um outro teste aí, deixando esse caco úmido por vários dias, submerso em água, para depois pesar novamente, para a gente saber de 9,200 aqui para quanto vai esse peso. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, mas é uma observação aí que é importante. A gente pode utilizar esses valores que a gente conseguiu para 10 litros, fazer a divisão por 10 e a gente obtém o peso para 1 litro, que aí fica até mais fácil fazer o cálculo aí do seu sistema. Então a brita, 1 litro de pedra brita, pesaria aí 1,640 kg. 1 litro de areia pesaria 1,630 kg. Quase o mesmo preço da brita, como foi falado. O caco cerâmico, 1 litro de caco cerâmico pesaria 920 gramas. E 1 litro de argila expandida pesaria 630 gramas. Esses valores dessa última coluna podem ser usados para fazer o seu dimensionamento aí da sua cama. Se sua cama de cultivo tem 100 litros e você vai utilizar argila expandida, a gente sabe que 1 litro de argila expandida pesa 630 gramas. Então multiplica aí as 630 gramas por 100, que seria o volume aí da sua cama de cultivo. Um outro exemplo, sua cama de cultivo é de 50 litros.
e você vai utilizar caco cerâmico. Então pega o valor do peso do litro do caco cerâmico, que é 920 gramas, multiplica por 50. Vai ter o peso aí da sua câmara de cultivo. Espero que esse vídeo e esses cálculos tenham te ajudado. Obrigado por ter assistido o vídeo. Grande abraço e até o próximo.